Poucos episódios na primeira temporada de Steven Universo são tão intensos e marcantes quanto esses dois, que são uma continuação um do outro. Vemos muitas nuances de alguns personagens e a profundidade por trás do que não é só um simples desenho infantil. A verdade é que Steven Universo é uma obra-prima, cheia de mensagens que todas as pessoas deveriam escutar e refletir sobre, pelo menos na minha visão. Veremos a confusão de Steven ao descobrir mais coisas sombrias sobre o passado, sobre Rose, sobre a guerra, um reflexo perfeito do que é estar tão frágil e machucado ao ponto de apenas aceitar e decidir não lutar contra aquilo que te faz mal, por medo das consequências. E o quão forte você pode ser quando se sente completo, com a pessoa certa ou consigo mesmo. Entendemos o peso de ações, reações, decisões, do dever e tudo o que fica. Peridot está a caminho, a ameaça é real e a nave está próxima. O episódio começa com um dia normal após os acontecimentos que eu citei no vídeo passado, em que eles receberam uma mensagem de Lapis Lazuli, avisando sobre a perseguição das gems de fora contra aquelas que estavam na Terra. Steven, que estava com seu pai nesse momento, avista aquela coisa no céu e corre até as gems, que já estão focadas em tentar lidar com a nave assustadora. O ponto é que, após tantos anos desde que elas se rebelaram contra suas origens, a tecnologia lá fora evoluiu muito mais, e nem mesmo uma das armas mais potentes de Rose Quartz foi capaz de causar o mínimo dano. Aqui eu deixo uma menção honrosa à arte desse episódio, que me parece especialmente mais bonita do que o comum. Quer dizer, olha essa nave defendendo o ataque. Eu não sei se é porque eu curto uma vibe meio Vaporwave, mas foi simplesmente incrível pra mim. Naquele ponto, elas sabem que não podem arriscar, e Steven liga para o prefeito da cidade, aconselhando uma evacuação imediata para garantir a segurança de todos ali. Rapidamente, as pessoas começam a se reunir, e Greg faz parte disso. Ele se prepara para ir embora e Steven estava prestes a dizer que era uma boa ideia, já que seu pai é só um humano. Porém, nesse momento, ele percebeu sua própria mochila ali, enquanto todos pareciam nervosos. Steven não poderia ficar, não dessa vez. A coisa era séria, muito mais séria do que em qualquer outro momento. E Garnet foi sábia ao repassar isso pra ele. Não era por não confiar, não era por achar que ele não seria capaz de ajudar, mas porque Steven não era só um Gen, mas um humano também, como todas aquelas pessoas esperando pra ir embora. E diferente delas, ele sabia o que estava acontecendo, entendia a gravidade mesmo que não tivesse todas as informações sobre isso. E assim como ele sempre trazia força e luz aos caminhos delas, agora precisava ser isso pra quem estava com medo, e precisava protegê-los, como sua mãe um dia fez. Steven não ficou triste por não participar, mas compreendeu e aceitou seu dever, pronto para cuidar de todas as outras pessoas que também eram importantes. Ainda assim, o receio existia, internalizado, e isso não demorou a ser exposto em uma explosão. Greg e Steven foram. A desolação das gems é evidente, quase uma desesperança, conformação, mas elas não desistiram e não iriam desistir. Enquanto isso, vemos eles dois na estrada, com todos os moradores da cidade indo embora. Steven diz que talvez Peridot não seja má, e talvez ela pudesse perceber que as pessoas ali são boas, e assim não machucaria ninguém, mas Greg discorda. Seu nervosismo é nítido, e ele começa a falar demais, dizendo que aquelas gems são diferentes, e que não se importariam com as pessoas agora, afinal, elas não se importaram na primeira vez que... Bom, Greg se interrompe. Steven questiona, mas ele sabe que deveria deixar Pérola, Garnet e a Ametista contarem sobre aquele assunto. E ele explica isso, porque entende que elas provavelmente não queriam que Steve as visse daquela forma. E de qual forma, vocês me perguntam? Bem, como seres de fora que invadiram a Terra. Greg diz que tudo que as gens que eles conhecem fazem agora é para compensar, porque as outras estavam fazendo coisas horríveis lá. E foi então que Rose não aguentou mais e decidiu proteger aquele planeta, onde sempre viu tanta beleza, se voltando contra sua própria espécie. Steven fica aflito, mas tenta encontrar algo positivo. Rose salvou o mundo, e isso é bom. Porém, Greg argumenta, nenhuma guerra é boa. Muitas gens foram destruídas, apagadas, e Rose precisou abandonar tudo aquilo que um dia foi sua casa, depois de conseguir salvar apenas algumas das suas amigas. E tudo isso por causa da sua pedra, do seu poder, por muito pouco. Isso acende uma ideia na mente de Steven, um choque de realidade. A pedra da Rose era sua agora, e partir ou ficar seria a decisão que poderia separar perder Pérola, Garnet e Ametista para sempre da possibilidade de salvá-las. Steven pede para voltarem. Greg não quer isso, é claro, mas agora seria impossível tirar aquele pensamento dele. Ele sabia que elas queriam protegê-lo, mas era ele quem precisava fazer isso por elas. Greg não consegue, ele congela. A ideia de perder seu filho é apavorante, mas para Steven, a ideia de perder suas amigas é igualmente dolorosa e inaceitável. E ele fica tão nervoso que dá um soco no painel da van, e o airbag faz com que sua pedra se ative, o jogando para fora por causa da proteção da sua bolha mágica. Greg rapidamente vai verificar, e ali eles têm uma conversa sincera. Ele não pode impedir, e sabe que, se fizer isso, talvez acabe perdendo seu filho de qualquer forma. Steven é o que ele é corajoso, protetor, e se importa com todas as pessoas acima de si mesmo. Agora,
Ele deixa o dever de cuidar dos moradores da cidade com seu pai e parte de volta com o leão que, quase como um guardião, soube o momento certo de aparecer. As gems continuam tentando. Ametista e Pérola estão fundidas em Opal, mas nada adianta, não há efeito algum. E quando Steven revela sua presença, elas se assustam, mas agora é tarde. A nave está perto demais e tudo que elas podem fazer é uma barreira para protegê-lo. A nave desce e finalmente vemos Peridot, Jasper e prisioneira delas, obrigada a passar informações, Lápis Lazuli. Lápis não queria fazer mal. Steven a libertou e ela era grata. Se importava com ele, mas se via completamente impotente nas mãos de gems que eram muito mais fortes e que estavam acima. Lápis tem uma relação muito delicada com a força, e nós ainda vamos ver isso com muito mais clareza. A questão é que, depois de sofrer tanto, sua mente cria uma ruptura, um trauma. Se rebelar não é uma coisa simples, especialmente se você tá sozinho. Reagir significa se machucar mais, e talvez a linha entre escapar e ser profundamente ferida de novo seja muito tênue. É como funciona uma relação problemática, tóxica, em qualquer área da vida que você possa imaginar. Como quando você tem pais rígidos demais e que qualquer coisa contra o que eles determinam se torna uma agressão física ou verbal. Ou como estar em um namoro, um casamento, em que o seu parceiro comete essas mesmas coisas. E no fim, o sentimento que fica, ironicamente, é de culpa. Você pensa que mereceu aquilo e que se tivesse agido de acordo não teria recebido uma reação tão fria. Isso é a manipulação que essas pessoas fazem. É só uma pequena camada do quão longe elas podem ir e do quanto podem destruir uma pessoa. Jasper é quase como o exemplo perfeito disso. Ela é bruta, autoritária, forte. Ela assusta, não só por seu tamanho, mas por sua postura, e sabe disso. Ela usa isso. Ela vê aquelas gems, fracas e cheias de falhas, e desdenha, das costas, dizendo que as armas da nave podem fazer o trabalho. E assim Peridot segue, e é nesse ponto que as coisas mudam. Um raio estava prestes a atingir elas, mas Steven se coloca na frente e, com sua pedra, cria um escudo. O escudo de Rose Quartz, inconfundível. É aí que Jasper retorna, interessada, pensando que Steven na verdade é Rose, e se pergunta por que ela tá tão fraca e assumiu uma forma tão pequena. Elas não têm nem chances. Garnet tenta defender Steven, mas é atingida por um desestabilizador, e se desfaz em ambas as pedras que a representam. Steven, então, recebe um golpe certeiro e apaga de vez. Agora, Steven acorda dentro da nave. Ele tá em uma espécie de cela, mas, provavelmente por sua origem metade humana, consegue passar pelo bloqueio que impede as gems comuns e começa a andar por aí, até que encontra Ruby, também presa. Essa gem pequenininha, agitada e meio raivosa. Ele a liberta, e a primeira coisa que ela faz é procurar por Safira, seguindo a voz de seu canto. No caminho, ele se depara com Lápis, presa também, mas, diferente do imaginado, ela não se permite sair, com medo. É nesse momento que Lápis verbaliza tudo aquilo que eu falei mais pra trás. Ela diz que se eles forem obedientes, talvez as outras sejam compassivas e talvez a punição não seja tão severa. Steven não entende. Ele argumenta que elas são mais, que machucaram suas amigas, machucaram ele e prenderam todos ali. Lápis, porém, diz que é por isso que eles não deveriam lutar contra elas, embora para Steven significasse justamente o contrário. Para Lápis Lazuli, o peso daquilo era diferente. Tudo que ela viveu, tudo que conheceu, não se comparava, e ela se fechou, incapaz de enxergar as coisas de outra maneira, cedendo ao medo, à submissão. Steven não podia fazer nada, mas disse que voltaria para buscá-la, e continuou a procurar por suas amigas. Finalmente, ele encontra Safira, também presa, e a liberta, permitindo um reencontro emocionante com Ruby. É nesse momento que Steven descobre pela primeira vez que Garnet é uma fusão, justamente entre aquelas duas gems, um dos casais mais bonitos de toda a série, com certeza. Mas as coisas não ficam calmas por tempo demais. Jasper aparece e agora aquele conflito é entre ela e Garnet. E o que falar dessa cena? Simplesmente uma das músicas mais famosas de Steven Universo, que eu não sei se pode bloquear o meu vídeo, então eu não vou colocar aqui, mas é aquela que elas falam sobre serem feitas de amor. Honestamente, um belo soco na cara da Jasper. E aqui nós vemos a diferença de viver guiado pela impulsividade ou guiado pelo equilíbrio. Não se trata de ser uma fusão. Garnet está em sintonia consigo mesma. É sobre saber o que você sente, o que você quer e que você não tá sozinho. Existe uma diferença notável quando algo é feito por obrigação, por uma questão externa ou por vontade própria, por amor, por paixão, por ser aquilo que você realmente quer e por estar bem com isso. Eu acho que posso abrir um grande paralelo aqui, não é? E citar uma obra totalmente distinta. O filme de animação A Bailarina, que eu particularmente gosto muito mesmo. Camille é incrível, absolutamente habilidosa, mas Felice ama o que ela faz acima de tudo. Aquele era o sonho dela e no fim é por isso que ela brilha.
Às vezes, você pode achar que vale o sacrifício de seguir um caminho que você detesta, apenas porque isso talvez te dê dinheiro ou algum prestígio, mas, na realidade, as chances de você alcançar isso são muito menores, se não é o que você genuinamente deseja. O cansaço triplica, a frustração vai sempre te acompanhar. E é claro que cada pessoa tem uma realidade e que existe um debate muito delicado e importante nisso, mas, no fim, o que eu quero realmente dizer é pra você nunca deixar de lado as coisas que te fazem bem, mesmo que se tornem algo secundário. Sempre busque paixão, se sentir vivo além de sobreviver, e seus dias vão ter um tom completamente diferente. Enfim, fui um pouco longe, né? Continuando. Enquanto Garnet lutava com Jasper, Pérola e Ametista lidavam com Peridot. Elas conseguem assumir o controle da nave e traçam uma rota para casa. E Steven tenta salvar a Lápis, mas já não dava. Garnet se junta a eles e a nave colide com o templo, causando uma grande explosão. Steven protege todas dos destroços com a sua bolha mágica, e o leão os ajuda a sair. Acontece que elas não foram as únicas sobreviventes. Jasper se levanta também, ferida, mas não abaixa a cabeça. Ela diz que Garnet só venceu por ser uma fusão, e que poderia bater de frente com isso em uma luta justa, se pudesse se fundir com alguém também. E é justamente nesse momento que Lápis aparece de novo, saindo debaixo de mais destroços. Ela tenta fugir, mas Jasper a segura, a impede e a manipula. Pérola, Ametista e Garnet mantiveram Lápis Lazuli presa em um espelho por anos, e agora, se elas se juntassem, ela poderia se vingar. Steven até tenta impedir, mas Lápis foi ferida demais, e ela aceita. Elas se juntam e se tornam Malaquita, grande e poderosa, assustadora. Ela avança, imprevisível, mas de repente para. Lápis aprende, e depois de tanto sofrer nas mãos de Jasper, ela puxa para o fundo do mar, fazendo dela sua prisioneira dessa vez. A questão é que Lápis continuaria presa também, e tudo que resta é um sentimento angustiante de que algo continua errado. Às vezes, você sai da sua prisão, mas ela não sai de você. Você se livra dos relacionamentos que te machucaram, ou de um emprego abusivo, ou o que quer que seja, mas as cicatrizes ficam. Parafraseando Terror na Casa Assombrada, de 1958, você guarda as respostas dentro da sua própria mente. Conscientemente, você as esquece. E essa é a maneira como a mente humana funciona. Sempre que algo é vergonhoso ou doloroso demais para que possamos manter, nós rejeitamos, apagamos isso da nossa memória, mas a marca está sempre lá. No caso da Lápis, foi ainda mais sombrio. Não foi ela se afastando disso e internamente caindo. Ela literalmente agarrou aquilo que tanto a machucou e, mesmo significando continuar presa, continuar sofrendo, decidiu se afundar naquele oceano. Um mar de rancores seus e de um altruísmo autodestrutivo. Ela escolheu continuar alimentando aquela dor, apenas para saber que Jasper sentiria o mesmo. O episódio acaba assim. Contudo, muito estranho, um sentimento de que muita coisa tá faltando, e aquela não é uma conclusão real. As Dians observam e o que fica é um silêncio interno, uma reflexão mútua. Não é um final feliz, mesmo que quase tudo tenha dado certo. E a vida é assim, cheia de altos e baixos.